Boa noite a todos os presentes. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Então, mais uma noite, né, brilhante aí, onde que nós temos a oportunidade de estar divulgando um pouco da psicologia. Hoje, o meu convidado para falar um pouquinho da educação física e dos exercícios físicos, né, o Flávio. O Flávio vai ter a oportunidade de se apresentar melhor, mas já adianto para vocês que é um professor, né, de faculdade e tem todo o know-how aí dentro de todo esse conhecimento. Bom, eu venho trazendo para vocês algumas informações com relação ao que era a psicologia, qual era o trabalho da psicologia, na verdade, e então, agora mudando um pouquinho do nosso foco, né, trazendo um pouquinho para o foco dentro da psicologia esportiva, e aí essa psicologia esportiva ela acaba abrangindo vários pontos, né, tais como o exercício físico. E não diferente disso, o convite foi feito, muito bem aceito pelo nosso colega Flávio, que já incorpora também uma nova função em um grupo nosso de multidisciplinar e através disso surgiu então a ideia da gente trazer para vocês um pouquinho dessas informações. Flávio, por favor. Primeiramente, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com o Jonas, aceitar esse convite para conversar um pouquinho com vocês sobre exercício físico. É uma área que eu sou apaixonado mesmo, sou muitos anos trabalhando na área. Quando a gente discutiu aí, a gente falar um pouquinho sobre exercício físico e linkar com a parte da psicologia, a gente chegou a essa ideia de falar um pouco sobre exercício físico e autodeterminação, né? Essa autodeterminação que, como a gente veio discutindo aí, ela não se baseia somente e simplesmente somente em atletas profissionais, né? Essa motivação, esse motivo para a ação, ela tem que partir de nós todos os dias quando a gente quer mudar os nossos hábitos ou o nosso estilo de vida, né? Então, o que a gente vai discutir um pouquinho aqui é sobre isso, sobre exercício físico, né? Algumas dúvidas que vocês tiverem sobre isso e a gente vai linkar isso com a psicologia, né? Para a gente poder falar um pouco sobre essa parte motivacional também, que o exercício traz, para a gente poder mudar um pouquinho da nossa qualidade de vida aí, né, Jonas? Sim, com certeza. E aí, Flávio, eu estive pensando assim, a gente conversou bastante a respeito disso, mas eu estive pensando como que nós podemos abordar de uma forma mais tranquila, onde o pessoal se sinta um pouco mais em casa, na verdade, com relação a isso. Nós podemos falar sobre o que é o exercício físico, né? E quais os benefícios que eles acabam fazendo pra gente, né? E o que é uma autodeterminação? Ou seja, a autodeterminação no exercício físico, isso vai abrir um leque enorme, né? Então, quanto a isso, desde já eu peço para vocês ficarem à vontade, se quiserem participar, pode mandar as perguntas, não tem problema, a gente agradece realmente já de antemão de tudo isso e assim que possível nós vamos respondendo essas perguntas, né? Outra coisa que eu esqueci, quem puder, compartilhe, né, o máximo possível para que essas informações consigam atingir o maior número de pessoas, né? Então vamos lá, Flávio, vamos dar realmente o pontapé inicial e falar a respeito de exercício físico. O que para a educação física é o exercício físico? Esse é o grande ponto que sempre as pessoas, às vezes, elas confundem o que é atividade física e o que é exercício físico, né? Então, assim, a gente falar o que é a gente pode falar que atividade física nem sempre é exercício físico, mas todo exercício físico é uma atividade física, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o que seria atividade física? Atividade física é todo aquele movimento que você executa ao longo do dia que causa um gasto calórico além dos níveis de repouso, né? Então, quando você
vai caminhando para o seu serviço, ou você vai pedalando, ou você faz atividades do dia a dia, que você provoque ações mecânicas no organismo, você está gastando um gasto X de energia, que a gente pode considerar como atividade física, né? Então você está gastando uma energia além dos níveis de repouso. O exercício físico não, o exercício físico ele já tem que ser algo já mais planejado. Geralmente ele é feito por nós, profissionais de educação física, quando as pessoas nos procuram com um determinado objetivo, alguma meta a ser traçada, né? Seja ela para rendimento, seja ela para saúde, seja ela para perda de peso. Então o exercício físico seria nada mais que isso, né? Então você faz um planejamento com um determinado fim. Então você caminha para chegar a um determinado objetivo, né? Então isso seria o exercício físico, diferentemente da atividade física, né? Então hoje a gente tem várias pessoas praticantes de atividade física e nem sempre praticantes do exercício físico, né? E aí é onde que entra nós os profissionais de educação física, com as ferramentas que nós conseguimos ao longo do tempo com o conhecimento, para poder conseguir fazer com que você atinja os seus objetivos, seja ele para o esporte, ou seja ele para perda de peso ou ganho de massa muscular, né? Então basicamente é isso. Ótimo. Ficou alguma dúvida aí para alguém? Eu acho que para mim foi tranquilo, hein, essa explicação aí do nosso professor Flávio. Se alguém tiver algum tipo de dúvida aí, pode ficar à vontade. E aí, então eu vou falar um pouquinho sobre a autodeterminação, né? Que dentro das práticas esportivas, né, vamos dizer, ou dentro do exercício físico, que a gente acaba abrindo um pouco também, essa autodeterminação, ela trazendo hoje um pouco mais sobre o esporte, sobre a prática de exercício e tal, mas ela acaba sendo o ponto fundamental para que a gente faça, né, desenvolva qualquer tipo de situação. Se por acaso você não tem essa determinação, você acaba sofrendo de pensamentos sabotadores, vamos dizer assim. Exatamente. O que seriam esses pensamentos sabotadores? Esses pensamentos sabotadores são mais pensamentos que nos levam a acreditar ou nos levam a desacreditar na nossa capacidade, né? De desenvolver, de evoluir, de praticar, de fazer realmente algo que está dentro do nosso controle. Porém, quando eu não tenho essa determinação, eu acabo falhando. Mas por que eu falho? Justamente porque você não tem essa determinação. Por que autodeterminação? Porque auto vem de dentro, né? E aí sim, nós então pensamos e acreditamos que quanto mais você for determinado naquilo que você vai fazer, mais objetivos, mais metas, mais qualidade você vai conseguir desenvolver. Exatamente, correto? Exatamente. Bom, dentro disso, Flávio, para um exercício físico ser bem feito, o que nós podemos fazer de uma maneira, então, onde a gente possa linkar essa autodeterminação com o exercício físico? Eu lembro que na minha defesa de monografia, eu fiz atividade física como fator de enfrentamento. E a gente já teve a oportunidade de conversar a respeito disso e surgiu muitas coisas ali na nossa conversa que foi bastante interessante e foi bastante produtiva, que eu gostaria de trazer aqui para o pessoal. O seguinte, quando a gente acredita realmente que a atividade física vem como um fator de benefício, ela acaba sendo realmente positiva e não negativa. Porque muita gente inicia a atividade física e deixa de lado porque começou a sentir dor, começou a não ser mais interessante, ou criou-se uma meta e não conseguiu atingir esses objetivos dessa meta. Exatamente. Isso é tão importante, Jonas, porque essa teoria da autodeterminação, ela é uma teoria que ela foi criada por dois pesquisadores em 1985, né? E entre os estudos que eles estavam fazendo até então sobre motivação e a parte
realmente individual do indivíduo, para ele se automotivar. E dentro das pesquisas, o que eles perceberam? Eles perceberam que algumas pessoas tinham algo dentro delas que faziam com que elas se mantivessem em ação e gostassem de aprender coisas novas. Então, eram pessoas que, por si só, intrinsecamente, elas já se automotivavam, né? Então, eles chegaram a essa teoria da automotivação, né? Mas dentro dessa teoria da automotivação, o que eles perceberam? Eles perceberam que dentro dessa linha existem alguns fenômenos, alguns fatores que são extremamente importantes, que eles aconteçam no decorrer do processo, que as pessoas continuem dentro do caminho, né? Essa teoria da autodeterminação, ela foi falada não somente para a parte da atividade física, mas ela foi linkada também através do estudo, né? Por que as pessoas se automotivam a estudar tantas vezes para um vestibular, para algum concurso, né? Você sabe melhor do que eu, né, que a psicologia traça justamente isso quando se fala de motivação, ela linka a parte justamente de características individuais do indivíduo, né? Porque quando ela para pensar assim, o que me motiva a fazer tal coisa? Então ela tem que pensar no motivo, qual que é a razão, né? Qual que é a perspectiva que ela tem de futuro para isso, para ela. Então tem que ter alguma coisa enraizada que faz com que ela saia daquele ponto que ela esteja para ela ir para um outro determinado ponto, né? Mas existem um grupo restrito de pessoas que conseguem fazer isso de uma forma muito natural, né? Que sempre tem vontade de aprender coisas novas e sempre se automotivar e se autodesafiar, né? Tanto que existe até um estudo com corredores, né? Foi feito um estudo sobre corredores, de fatores que motivavam esses corredores a se manter na ativa, né? Então eles avaliaram ali dois grupos de corredores, né? Um grupo de corredor que corria, que tinha uma adesão até 1 ano, e um grupo de corredores que tinha adesão por mais de 1 ano, né? As características de ambos os grupos no estudo eram bem semelhantes, né? A maioria das pessoas elas adentraram ao grupo de corrida primeiro pela saúde, né? Então, quer dizer, elas buscavam saúde. O segundo ponto estava linkado ao prazer, que a corrida proporcionava para esses indivíduos. Mas saúde e prazer era algo que realmente estavam praticamente juntos um do outro. E outro era o alívio do estresse. Em outros fatores que foram identificados foi a parte de sociabilização, a parte social e a parte competitiva. Mas essa parte social e competitiva ela estava muito mais relacionada às pessoas que estavam com adesão por mais de 1 ano na corrida. Sim. Então o que o estudo mostrou? O estudo mostra que a teoria da autodeterminação era justamente o que nós falamos. Às vezes você entra por um motivo, seja ele intrínseco, uma vontade sua, que sai parte sua, ou extrínseco, dependendo de uma necessidade que você tem, às vezes até de saúde, né? E a partir daquele momento, a sua motivação para a ação ela vai mudando. À medida que você vai partindo por mais tempo na prática esportiva, isso muda às vezes. Então o estudo mostrou que uma parte muito interessante foi realmente a parte de sociabilização, né? Onde a teoria da autodeterminação ela fala justamente da parte psicológica, que ela fala o quê? Que o ser humano ele tem a necessidade de ser inserido e estar presente, de se sentir valorizado dentro de um grupo. Então, por isso que o exercício físico é algo tão bacana e tão importante, porque você começa a fazer parte de alguma coisa. E o ser humano ele precisa fazer parte de algo para se sentir valorizado, né? Então o estudo mostrou que em determinado período as pessoas perceberam que fazer parte de um grupo de corrida era muito bacana. Então elas se sentiam muito bem com isso. Em um score um pouco menor estava a parte competitiva. Por quê? A pessoa às vezes entrou ali com a perspectiva de fazer pela saúde, pelo prazer, o alívio do estresse, mas ao mesmo tempo ela percebeu que, eu consegui fazer um determinado tempo, mas eu sei que eu posso melhorar esse tempo, né? Então esse estudo foi muito bacana, traçando vendo esses dois perfis de pessoas que tinham pouco tempo de adesão e com mais tempo de adesão, onde os autores concluíram que a perspectiva era a mesma. Em primeiro lugar, saúde, em segundo lugar, prazer, e em segundo, alívio de estresse. E adiante para os grupos, quando passavam de 1 ano, a parte social e a parte competitiva já começou a fazer parte. Aí é um link que eu acho extremamente importante. Por quê? Quando as pessoas procuram, dependente do que ela procure para fazer, seja na academia, seja na sala de musculação, seja no treinamento funcional, seja no esporte,
as pessoas às vezes elas não conseguem continuar o processo, né? Isso é o que a gente mais percebe, por isso que a gente não leva adiante, né? Não leva adiante, por isso que a gente tentou abordar esse tema de exercício físico e autodeterminação, às vezes porque as pessoas não entendem, por que eu começo algo e às vezes não continuo, né? Porque, como você disse no começo, a pessoa sem perceber, ela começa a se auto-sabotar, porque o nosso cérebro, ele, infelizmente, ele trabalha de uma forma negativa. Estou certo ou estou errado? Sim. Se eu estiver errado, você me corrige, né? Porque é a sua Sim. área. Mas porque a gente, como trabalha com esporte e fala-se muito da psicologia do esporte, a gente sabe que a gente às vezes está indo bem em alguma coisa, às vezes, quando a primeira dificuldade a gente desiste, a gente começa a se auto-sabotar, o nosso cérebro começa a falar que não, você não consegue. E existe um grupo pequeno de pessoas que realmente conseguem ser autodeterminadas, né? Que elas, a gente vê atletas de ponta, que eu gosto de citar muito aí, que são caras que eu acho muito show, que a mente é muito forte, como no tênis Rafael Nadal, como a gente teve um piloto fantástico como foi Ayrton Senna, a gente vê outros grandes jogadores de futebol, igual o Cristiano Ronaldo na disciplina. Isso tudo para mim é mental, é a mente trabalhando a favor do atleta. E é algo que, se nós, pessoas aí, do dia a dia, eu acredito que se nós fortalecemos a nossa mente de uma tal forma, a gente pode beneficiar muito disso para frente, pode ser um recurso muito bacana para você fazer o que você quer. Você entra na academia, que geralmente as pessoas entram na academia com quais objetivos? Primeira coisa, perda de peso. Então as pessoas entram na academia e querem perder peso. Segundo ponto, homens, eu quero ganhar massa muscular. Outras variáveis aí, às vezes, que é melhorar rendimento, mas o peso e o ganho de massa são os mais comuns que acontecem. E quando o que a gente mais percebe? Quando as pessoas sobem na balança e percebem que aquilo não aconteceu rapidamente, elas desistem. Elas começam a se auto-sabotar. Que seriam as metas e objetivos. As metas e objetivos, né? Porque isso tem que ser algo que você tem que tirar lá de dentro. A sua vontade, que eu quero, dia, né? O dia a dia. Porque o que a gente costuma dizer assim, a parte da prática da atividade física, do exercício físico, é 1 hora do dia do indivíduo, né? Ele passa muito mais tempo se alimentando, vivendo socialmente com outras pessoas, o descanso é de extrema importância. Então, eu até costumo brincar, ninguém chama o outro socialmente para ir para a academia tomar Gatorade, comer barra de proteína e de cereal, né, Jonas? Jamais. Quer dizer, mas para ir para um barzinho, essas coisas, todo mundo chama, e é legal porque é gostoso, porque isso faz bem pra gente mentalmente. Aí onde vem o desafio, que é onde a gente está tentando hoje justamente buscar isso. A gente está fazendo, fui convidado pelo Jonas, a gente fazer um projeto piloto com um atleta de ponta aí, para a gente poder realmente trabalhar com uma equipe multidisciplinar, um ajudando o outro dentro da sua área, para poder o quê? Melhorar o rendimento. Mas essa equipe multidisciplinar, na minha área, por exemplo, eu trabalho com exercício. O Jonas tem a parte dele com a parte da psicologia. Às vezes a pessoa não consegue perder peso porque ela não conseguiu emagrecer a mente. Justamente. Né? E aí, pegando um link em cima do que você veio trazendo, ótimas as suas considerações, quando a gente fala ali que você entra num grupo de corrida, primeiramente social. Por que o social? Eu vou tentar aqui jogar um pouco para a minha área, tá? Pegando a atividade física, o exercício físico, a educação física, vamos dizer assim, e levando para a psicologia. Por que você necessita de algum grupo? Que você necessita de pertencer a algo, né? Isso primeiramente. Por que vamos correr sozinho? Cara, não tô afim não. Mas por que com o grupo eu tenho uma motivação para mim correr, né? Porque ali tem pessoas que eu me identifico e muitas vezes essas pessoas, elas têm ou a mesma dificuldade que eu tenho ou até mais, né? Então a gente já começa a trocar. Essa troca é importante para o meu crescimento. Uhum. Depois você trouxe perda de peso, né? Essa perda de peso, a gente sabe que ela é natural e gradativa, ela é lenta, o processo, né? Existe, mas a partir do momento que você faz bem feito. Não somente a atividade física, mas sim emagrecer a mente, né? Eu tive a oportunidade, isso aconteceu comigo, de praticar esporte sem emagrecer a minha mente. Adiantou? Nada.
Pelo contrário, só me prejudicava. Por quê? No outro dia da minha atividade física, eu tinha que fazer muito mais esforço para eu gastar aquilo que eu já tinha consumido, né? Então isso, a gente tem essa noção, e esse estudo que o Flávio citou é muito interessante porque é o seguinte, quando ele cita Cristiano Ronaldo, por exemplo, numa autodeterminação, é um exemplo que eu vim, antes de entrar ao vivo com vocês, para vir imaginando como que eu podia trazer esse exemplo para vocês dele, do Cristiano Ronaldo, um atleta de ponta, um atleta que é extremamente competitivo, extremamente determinado. E por que que, após toda essa carreira que ele tem, que ele já foi campeão de tudo? Ele só, que eu não estou recordando, mas eu acredito que ele só não foi campeão da Copa do Mundo de seleção. O resto, todas as competições em que ele disputou, em que ele esteve presente, ele já foi campeão. Ou seja, se a gente for analisar toda a trajetória dele, ele foi punido tempos atrás pelo clube atual que ele defende hoje, Real Madrid, por estar treinando fora do tempo que era determinado para ele treinar. Ou seja, ele tem nele uma academia em casa e ali ele faz os seus exercícios, né? Ou seja, ele já treina fora do horário, né? Fora do horário e treina no horário certo. Isso. Ou seja, o desgaste que ele tem é muito maior do que os outros. Só que a condição que ele tem para fazer isso é completamente diferente dos outros, né? Só que aí a gente entra por um outro viés, levando um pouco para a fisiologia, isso pode prejudicar ele lá no final, né? Hoje, às vezes dá um suporte legal para ele, dá um suporte bacana, ok, beleza, mas pode prejudicar ele lá na frente, né? Através de excesso de carga, vamos dizer assim. E isso é muito importante para a gente entender. E aí, outra situação que me veio aqui, eu tive a oportunidade de fazer um estudo de campo onde foi constatado justamente que, na maioria das vezes que as pessoas entram em uma academia, por exemplo, é perda de peso. É uma social. O competitivo, ele é o último dos últimos. Por quê? Nós, enquanto seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de entender qual é o nosso potencial. Então vem o professor Flávio e fala para mim: João, você tem um potencial enorme para a gente começar a competir. Não, Flávio, você está enganado. Aí é onde você entrou na nossa mente negativa. Você está enganado. Você está vendo coisas aqui em mim que não existe. Por que que o professor Flávio consegue identificar em mim e eu, que vivo isso, não consigo identificar o meu potencial? Sabendo que eu tenho o potencial. Essa é a dificuldade e essa é um dos pensamentos sabotadores que acabam prejudicando o nosso andamento, né? Porque muitas vezes a gente precisa de ter essa autodeterminação, porém eu não quero mudar o meu patamar, eu quero ficar aqui. E isso é uma outra situação que eu venho estudando bastante, que hoje, Flávio, eu trago para você que se tornar um vencedor virou um sintoma. Virou um sintoma de doença. Por quê? Porque se eu faço a competição e não ganho, e não sou o vencedor, eu estou nesse estado, né? Eu sou um competidor qualquer. A partir do momento que eu me transformo no vencedor, eu mudei, né? Eu mudei o meu status, vamos dizer. E esse meu status agora eu tenho que conseguir segurar ele. Porque eu não posso mais, então, ser apenas um competidor. E essa vitória aqui vai me cobrar um pouquinho mais para que eu consiga vencer nas outras. E aí os meus competidores começam a me olhar
os competidores adversários começam a me olhar como se eu fosse o verdadeiro campeão. E aí eu me enxergo como um verdadeiro campeão? Na maioria das vezes não. Essa é a dificuldade. Isso se tratando de alto rendimento. Alto rendimento, né? Isso. Mas nós temos exemplos das corridas, dos grupos de corrida, né? Que muitas vezes, a partir do momento em que eu tenho a minha meta não atingida, isso faz com que gere um comportamento sabotador. Vamos lá na nutricionista fazer as medidas, ou mesmo dentro da academia, vamos fazer a medida. Perdi alguma coisa? Nada. Por que eu vou continuar? Para a educação física, qual é o fator motivador aí? Porque para a psicologia, a gente sabe, e aí eu trago para vocês, que nós precisamos de reforços positivos. Reforços positivos, isso. Né? Que muitas vezes o resultado não é um reforço positivo, e sim o dia a dia, né? O ganho do dia a dia. E aí eu tenho um exemplo muito claro de que eu não perdi peso, mas eu perdi medida. É interessante? Demais, né? É muito interessante, mas eu queria ter perdido peso. É. Aí a gente entra em outra terminologia, a gente acaba que usa termos um pouco errôneos, né? Eu mesmo usei o termo que é o mais coloquial, né? A gente usa o termo de peso, porque peso não é a forma correta a qual a gente pode realmente definir, né? Porque peso, né, não é uma grandeza física universal, né? É simplesmente a força que os corpos são atraídos para o centro da Terra. Hoje a gente fala de massa corpórea, né? Então a gente... Quem que é esse cara? Ricardo, filhinho. Né? Essa daqui eu não vou falar não, viu? Ricardo, essa daí vamos deixar quieto. Esse apelido vamos deixar ele de lado. Então, beleza? Tranquilo? Então, voltando à linha de raciocínio, eu até perdi aqui com ele falando lá. Então, a gente falando de peso aqui, né? Então, peso, a gente usa a denominação correta seria massa corpórea, né? Então, quando a gente perde a massa corpórea, então as pessoas, elas... Foi muito bem sua colocação, que as pessoas às vezes chegam lá e falam assim, pô, mas a minha massa aqui, né, no peso da balança não alterou, às vezes até aumentou. A gente pega a circunferência e observa que as medidas foram reduzidas porque a gente conseguiu perder, diminuir essa quantidade de tecido adiposo que está entre a pele e o músculo, né, que é extremamente interessante. Porque quanto mais massa muscular o indivíduo tem, mais rápido é o metabolismo e mais rápido você vai conseguir queimar. Então é muito natural a gente pegar, eu já peguei alunas para avaliar e às vezes a gente pega lá, vê a massa corpórea, dá baixa, e eu vou pegar o percentual de gordura, o percentual de gordura está alto, né? Aí como está alto o percentual de gordura, a gente explica, olha, você é uma falsa magra, né? A gente olha, você está magra, mas quando a gente pega o tecido adiposo, está extremamente alto, e a massa muscular está extremamente baixa, isso é ruim, né? Porque a gente precisa aumentar essa massa muscular para conseguir metabolizar essa camada de gordura, né? Aí quando você fala isso, você cria um problema, né? Porque você fala para a mulher que ela vai ter que subir em cima de uma balança, que aquilo ali vai subir, né? Mas que um objetivo que é um aumento de ganho de massa muscular para reduzir aquela camada de gordura, nossa senhora, isso é um Deus nos acuda, né? Mas é algo que acontece. E é tão interessante, Jonas, porque eu gosto de falar muito assim, como eu trabalho com crianças que trabalham com karatê, que também envolve o rendimento, mesmo que seja amador. Eu gosto de falar muito que eu gosto muito de uma frase do Under Armour, que passou, acho que foi na última Olimpíada, que fala: o que você faz nos bastidores é o que se destaca nos holofortes. Então, aquilo que você faz, que ninguém está vendo, que é o momento que você está ralando, que você está lutando para melhorar, é o que vai te colocar no topo. E às vezes vem o questionamento dos atletas, né? E se eu não conseguir? Pô, você não conseguir o resultado esperado, ele faz parte do processo. Porque a vida é isso, a vida não é só o ganhar. O perder faz parte. Mas o como você se doou, algo você colheu daquilo ali, né? Existem coisas muito positivas que você colheu em virtude daquilo que você fez, que você dedicou, né? E a mesma coisa acontece com as pessoas quando vão para o exercício físico ou para a atividade física. Às vezes você não viu ali de imediato na balança
a tão perda de peso, né, esperada, mas você colheu outras coisas. Você pode ter certeza que se você está praticando exercício aeróbico, você tem que pensar que o seu corpo é uma totalidade. Então você tem que imaginar o seguinte, o seu coração também é um músculo. Ele também precisa ser exercitado. E você exercita através do exercício. Quando você começa a exercitar, a frequência cardíaca aumenta dentro dos padrões que são pré-estabelecidos, você começa a reforçar esse músculo cardíaco. Então a sua eficiência de distribuição de sangue ela fica mais eficiente. A absorção de nutrientes pela musculatura, pelos órgãos em si, fica mais eficiente. Aí você pensa em ações mecânicas, musculares, quando você treina em exercícios contra a resistência, pode ser do corpo, de máquina, elástico, então você vai ficar mais forte ou mais resistente. Os trabalhos de alongamento, às vezes que muitas pessoas não gostam, né? Mas que previnem uma série de lesões, porque quando você está bem flexível, as articulações estão bem móveis, quando você vai fazer alguma coisa, pode ser atividades da vida diária, você vai conseguir não ter estiramento muscular. O que a gente percebe muito das pessoas, às vezes, são aqueles atletas de finais de semana, né? Que só jogam aquela bolinha no final de semana, não gosto de academia, né? E eu costumo dizer assim, a academia hoje, por mais que você não goste, às vezes ela é um fator extremamente importante para você praticar aquilo de forma saudável, né? Porque a Organização Mundial de Saúde hoje, ela coloca e preconiza que você não precisa fazer uma hora de atividade por dia, você precisa fazer pelo menos 30 minutos diário, pelo menos 3 vezes por semana, né? 30 minutos para você fazer uma soma disso. Então, quando você fica sem fazer exercício ou atividade a semana toda, e você vai para um campo de futebol às vezes, seja futebol, outra atividade que você faça, e você promove um estresse, porque isso é um estresse que você provoca no organismo, e se ele não está preparado, em vez de você colher benefícios, às vezes você vai ter malefícios. Você vai ter estiramento, ou às vezes você está fora, acima da quantidade de massa corpórea que seria essencial para você. Aí você vai ter problemas, às vezes até cardiovasculares, né? A gente vê aí que pessoas que vêm a óbito aí praticando esporte no final de semana, enfim. E aí a gente pergunta, né? O cara é atleta? O cara fala-se que é atleta, né? Fala-se que é atleta. Mas aí a gente entra no outro ponto muito importante disso, tá vendo? O leque da gente fica muito grande, por quê? Quando a gente fala de autodeterminação, a gente volta na motivação, que a gente não sai muito, o motivo para a ação, o ser humano ele precisa ter um fator que motive ele a determinado fator. Aqui nós estamos falando de perda de peso. Para quê? Por que eu quero isso? Né? A pessoa tem que entender hoje que é o seguinte, Papai do céu, eu costumo dizer que não deixou nada de graça. Infelizmente, assim, se você consome, você tem que gastar de alguma forma, né? Então, assim, hoje, com esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, aí, a gente está vendo crianças cada dia mais sedentárias, linkadas em celular, tablet, videogame. Todos nós estamos envolvidos nesse mundo, as facilidades do mundo moderno, tecnológico, né? E fatores epidemiológicos estão contribuindo de forma negativa para a saúde do indivíduo. Né, pesquisas que saíram agora recentemente mostram que no nosso país mais de 50% da população se encontra com sobrepeso ou obesas. Né? O consumo excessivo de alimentos aumentou muito. Né? E as pessoas falam assim, mas eu não gosto de academia. Beleza, mas assim, o primeiro ponto quando você fala de motivação, você tem que pensar assim, o que me dá prazer? O que eu gostaria de fazer que me dá prazer em fazer? Eu gosto de dançar, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar, beleza, então você gosta disso? Então comece daí, comece partindo daí, começando a se dar esse prazer, né? Começa a ver o exercício não como uma forma de sofrimento, de castigo e de punição às vezes, porque você comeu um chocolate no dia anterior, né? E aí dentro disso, te cortando um pouquinho, psicologicamente falando, o reforço positivo que você vai ter através de melhor, né? Descobrir, né, uma atividade física que você vai se sentir bem. Claro, no início, tudo dói, gente. Tudo dói. Vamos fazer um exemplo muito simples. Eu vou pedir para vocês mudarem de lugar aí, da onde vocês estiverem. É ruim, incomoda. Né? Por quê? Porque você acabou de chegar em casa, tranquilo, sentou, deitou no seu sofá, tá tranquilo, beleza. Então muda, senta na outra poltrona. É ruim, por quê? Incomoda. E aí o Flávio citou muito bem a questão do coração.
e do nosso corpo, todos os nossos órgãos e músculos, né? E a nossa mente? Em qual momento que você vai trabalhar ela? Não adianta ou não justifica você só ir lá na academia e morrer de puxar ferro lá, porque é assim que é os dizeres, né? E aí, esses dias eu estava chegando aqui na clínica, eu vi uma pessoa passando na rua com uma camiseta toda malhada, mas a camiseta, os dizeres eram o seguinte: fica grande e, né, não precisa nem de terminar. Tá, tudo bem, você vai ficar grande, mas o dia que você parar de puxar o ferro, qual é o fator de benefício que você teve para o seu bem-estar, para a sua saúde, tudo, no geral, né? Claro, aqui não sou eu quem vai questionar vocês se devem ou se não devem fazer, mas a intenção nossa é trazer para vocês da melhor forma possível, da mais tranquila e simples, orientações que devemos sim ter a nossa autodeterminação, pegando lá do alto rendimento, exemplos como esses feras do esporte, para sim nos motivar a cada dia. Qual é o motivo que você tem para fazer isso? Por que você faz? Para que você faz? Você faz para você? Você faz para o outro? Você que é casada faz para o seu marido? Você que namora faz para o seu namorado? E por que não faz por você? Em qualquer tipo de situação. Entendeu? Isso é importante, que sabemos o quanto é uma atividade física na nossa vida. Porque se você só vai sentir falta no momento em que você necessitar. E aí, enquanto você dizia, eu fiquei aqui pensando, a academia, por exemplo, que o Flávio citou, no meu caso, no meu modo de ver, é um mal necessário. E aí esse mal necessário, trabalhando a mente, ele se transforma no bem necessário. Bem necessário. Né? Eu conheço várias pessoas que às vezes adentram o exercício físico odiando, e a partir do momento começa a se socializar com outras pessoas no ambiente, passam a gostar. E isso é tão complicado, assim, a gente fica vendo as pessoas hoje, Jonas, assim, a parte psicológica, ela está tão envolvida no exercício hoje, mas tão envolvida, porque quando você, por exemplo, para academia, estou colocando para academia, que é o lugar que eu vivo mais todo Sim. dia, né? O que a gente mais percebe? As pessoas às vezes vão para ali e elas não se entregam para aquilo que está fazendo. Elas não se entregam para aquilo. O que eu quero chegar? A pessoa chega na academia, vai para a esteira, com o celular na mão. Ela está no aparelho malhando, às vezes no aparelho de perna, ela não está vendo o que ela está fazendo. E tem pesquisas que já fizeram, já mostraram que o estímulo muscular, como você tem uma ligação entre o músculo e o cérebro, é uma conexão que você existe entre um e o outro, as respostas são muito maiores quando você está concentrado naquilo que você está fazendo. E tem, nessa pesquisa, mostra que o cara estava malhando o bíceps, olhando a televisão. Aí eles viram a resposta eletromiográfica daquele músculo, para ver qual que era a resposta dele olhando a televisão. A resposta era baixíssima de contração muscular. Em contrapartida, ele fez o mesmo movimento, mas concentrando com as dicas, com as orientações do que estava sendo produzido de estímulo no músculo. As respostas foram muito maiores, as respostas eletromiográficas no músculo em atividade. Mostrando o quê? Que você pode colher muito mais benefício quando você está concentrado no que está fazendo. E a gente linka de novo com os esportes de alto rendimento, porque os caras têm que ter um nível de concentração tamanha para aquilo que está fazendo. Se o cara não tiver se doando e se entregando, ele não consegue. Né? E isso é todo um processo, todo um preparo mental para aquele momento. Né? E o que a gente linka de novo, principalmente, aqui eu quero deixar um parênteses aqui, são daquelas pessoas que às vezes têm necessidade, precisam abaixar a massa corpórea e às vezes não conseguem, se auto-sabotam e começam a procurar alguns meios que eu acho que não é o bacana, que são são os fármacos, né? Hoje, infelizmente, Sim. a gente tem muitas pessoas, muitos ditos profissionais
que tem prescrevido fármacos de forma que não é legalizado, né? Não é legalizado. Então, se o profissional de educação física chegar para você e falar assim, ó, eu tenho um suplemento aqui que ele vai te ajudar a secar em tanto tempo. Cuidado que isso aí é um problema, né? Isso não é por lei, isso não pode, isso é contra a lei, isso é prejudicial à saúde. A gente está vendo demais algumas academias voltando, porque a gente teve um período dentro do mercado da educação física, principalmente na época que começaram a surgir os corpos, porque os corpos esculturais, assim, eles tiveram a sua época ali na Grécia Antiga, onde as pessoas puxavam para melhorar. No determinado período da história, isso foi deixando de lado, depois cresceu-se de novo. E hoje está voltando de novo, as pessoas querem realmente buscar, às vezes, uma estética de um corpo perfeito a qualquer custo. Outras pessoas querem baixar peso. O fármaco, quem tem que analisar isso realmente é o médico especialista e saber realmente se a pessoa necessita disso. Se ele precisa usar esse fármaco. Tem muitas pessoas que às vezes não têm necessidade. Ela e às vezes, ele aqui, ó, como psicólogo, né, ele pode estar trabalhando isso com esse tipo de trabalho com você, né? Trabalhando primeiro a sua mente, de uma forma que você consiga emagrecer sua mente, para você dar continuidade ao trabalho na academia. Lógico que existem exceções, que eu acredito que seja uma minoria, de pessoas que realmente têm distúrbios metabólicos, que há necessidade de fármacos específicos. Eu não vou adentrar aqui em fatores de fármacos. Mas, infelizmente, dentro da nossa sociedade, principalmente de patrocínio, Jonas, tem acontecido muito disso. Muitas pessoas e profissionais que têm visto, que têm prescrevido fármacos de forma regular. Então, a dica que eu dou, assim, eu como profissional, a minha ética profissional diz, uma equipe multidisciplinar hoje eu tenho visto que ela tem que ser cada dia mais reforçada, fazer parceiros na área da psicologia, parceiros na área da nutrição, pessoas que falem a mesma língua, que tenham a mesma visão, que queiram que você atinja os seus objetivos, sejam eles estéticos, independente que seja, mas com saúde e qualidade, que é o que a gente quer, né, Jonas? Claro, sempre busca, né, Flávio? Na verdade, enquanto a minha dúvida era justamente em qual aspecto que esses fármacos eles podem agregar, né? Porque o que a gente percebe bastante é um meio que corrupto aí, né? E aí isso acaba sendo de forma negativa para você que usa, né? Porque você vai ter um ganho secundário, eu acredito. O que é um ganho secundário? Você acaba ganhando, mas dependendo de algo, sempre. Dependendo de algo sempre, Né? E algo que você vai ter que comprar, vamos dizer. Não que fazer uma atividade física não seja uma compra. Claro que também eu imagino que é uma compra, mas é uma compra de tempo, é uma compra de saúde. Agora, usando o fármaco, você compra um produto que não vai te fazer tanto benefício quanto. Você vai ter que conseguir resultados mais rápidos. A gente não pode negar que realmente o nosso corpo é um amontoado de hormônios mesmo, e quando você aplica isso de forma exógena, que a gente fala, né, de fora para dentro aí, os ganhos realmente são muito grandes, às vezes de queima de gordura, de ganho de massa muscular, em pouco tempo. É lógico que sempre é associado à dieta, né? Mas isso, quando a gente fala de altos níveis de estética, mas a gente tem pessoas aí comuns que às vezes um acompanhamento bem feito com um nutricionista, às vezes com um acompanhamento com um psicólogo, e uma boa orientação de um bom profissional, ela conseguiria esses resultados aí. Porque o que a gente tem que pôr em mente, Jonas, que eu imagino é o seguinte: a gente não pode pensar que o exercício ele é algo de 1, 2 ou 3 meses. A gente tem que pôr na cabeça da gente, é isso que o ser humano acha que nós pessoas temos que mudar, e pensar que isso tem que ser para a vida toda. Sim. Porque nós precisamos de alimento a vida toda. E fazer parte da nossa rotina. Tem que fazer parte. Então, gastar também faz parte do todo o processo. Então, eu costumo dizer que o ser humano é como ondas, né? A gente tem altos e baixos, todos nós somos assim. Então, tem dia que você não tá afim mesmo de puxar ferro, mas eu falo assim, ou de fazer um exercício, cara, mas vai lá, faça do tanto que você consiga fazer, entendeu? E começa a colocar coisas boas na sua cabeça, né? Coisas boas na sua mente, que aí eu acho que você começa a se motivar, aquela música bacana que você gosta, aquele filme que te faz arrepiar. Eu gosto muito desse tipo de coisa para mim
me automotivar, né? Sim. Quando eu tô mal, eu gosto, tem filmes especiais que eu gosto de ver, músicas que eu gosto de escutar, que me fazem voltar, palavras de pessoas que estão do meu lado, que me apoiam, me incentivam sempre, que eu acho extremamente importante. Então, turma, eu acho que isso é uma luta constante na vida da gente. A gente realmente a gente vive numa sociedade realmente cada dia mais turbulenta e estressante, né? O mundo hoje, a informação está muito rápida, e isso tem deixado as pessoas cada dia mais ansiosas, né, Jonas? Sempre. Que é o mal, a ansiedade tem consumido as pessoas, e as pessoas não querem as coisas para amanhã, elas querem a coisa para ontem, né? Elas não vivem o presente. Já aconteceu, já. Ela já aconteceu, então isso tem acontecido com as pessoas com relação à saúde delas, né? Então eu acho que reavaliar todo esse processo e se dar isso, né? Se dar isso de presente bacana, né? Nós aqui hoje citamos bastante exercício físico, autodeterminação, motivação, né? Só para não deixar em branco, vamos dizer assim, Flávio, a questão do não alto rendimento. A pessoa que pratica a sua atividade física em qualquer estágio, em qualquer estado que ela esteja, o quanto isso é importante, o quanto a orientação do profissional da educação física é importante, o quanto eu venho aqui trazer para vocês, quem tem a oportunidade, quem tem a curiosidade, fique à vontade para me procurar, por exemplo, a gente consegue ter algum tipo de orientação para as pessoas que praticam o mínimo de atividade física. O quanto ela consegue render e ser produtiva com relação a isso, ao invés de ir por outros caminhos que às vezes nem sempre vai te levar no resultado mais perfeito, vamos dizer. Mas, Jonas, eu não quero incorporar essa rotina na minha vida. Então, infelizmente, você não faz parte desse programa, desse processo. Por quê? Porque a atividade física ela tem que ser realmente, como o Flávio disse, rotineiramente. Ela tem que ser incansavelmente. Vai ter dias que você vai estar dolorido? Vai. Vai ter dias que você vai estar super, ultra, mega motivado? Vai. Né? Então surfar nessa onda e entender as suas limitações. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, não queremos aquilo que nos causa o sai da zona de conforto, né? Que é desconfortável, por exemplo, que eu trouxe para vocês. Mude de lugar aí. Agora que vocês acabaram de acomodar, mude de lugar. Ah não, para quê? Ah não, para que eu tenho que fazer isso? Por que eu preciso de fazer isso? Né? Porque muitas vezes o seu corpo vai reagir de uma maneira diferente. E aí, nós, né, que trabalhamos dentro dessa área, Flávio, eu acredito que você também comunga do mesmo pensamento. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Melhor a gente fica, né? Aí é alto astral, é autoestima, o seu corpo responde realmente a tudo isso que você está predisposto a desenvolver. Né? Cadê aquela preguicinha? Claro, hoje o tempo está frio, mas não, vou levantar de manhã. Se você tiver a motivação e a autodeterminação, você vai fazer. Independente se está frio ou se está quente. Se é de manhã ou se é à noite. Né? E aí você citou lá atrás um pouquinho a questão de que hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, porém nós usamos ela contra nós. Né? Vamos para a academia, levamos o celular e ficamos lá. Qual é o nosso foco ali? É o celular? É a mídia social? Ou a minha atividade física? Né? Eu até postei esses dias, ontem eu acredito, eu compartilhei, né, o Márcio Atala, educador físico, colocou uma figurinha lá de que a gente paga 5, 6 mil reais num iPhone novo, da moda, mas não tem coragem de pagar uma consulta médica. Por aí mesmo. A gente fica 1 hora na frente do sofá, sentado no sofá, na frente da TV, mas não tem 1 hora para fazer atividade física. Né? Então, um pouquinho
de reflexão a respeito disso, porque muitas vezes aquilo que realmente a gente não tem tempo surge da gente, surge da nossa necessidade. E às vezes, eu não estou aqui jogando mal em ninguém, mas às vezes a sua necessidade pode ser maior, e aí essa atividade física, ela pode ser um tanto quanto falha na sua necessidade. Isso é tão interessante esse negócio, porque o ser humano, aí a gente entra naquele negócio que eu sempre costumo dizer, quando a gente analisa também no meio empresarial, a gente fala assim, o que é preço e o que é valor. Sim. Né? Então, quer dizer, às vezes uma coisa é cara para um e não é cara para outro. Por quê? Porque depende do valor. E o que a gente mais percebe nas pessoas, isso é muito triste, que se você falou, o cara paga 6 mil reais às vezes no iPhone, o cara não paga uma consulta médica para cuidar dele, que ela é a máquina mais importante. Né? Porque a coisa que tem que ser mais valorizada é a própria pessoa. A gente vê pessoas que pagam valores altos de seguro de um carro e não paga às vezes um plano de saúde para ele mesmo, porque ele é o bem mais precioso, não o carro, porque aquilo ali é somente um bem passageiro, um bem de consumo passageiro. Nós somos um corpo dotado de várias necessidades, a gente tem que cuidar da gente, o que a gente come, o que a gente gasta. Então eu acho que a reflexão parte daí também, quando você pensar em se autodeterminar, em se automotivar, falar assim, o quão eu gosto de mim, né? Para cuidar disso aqui, dessa ferramenta que ela é tão importante para mim no meu dia a dia. Claro, sim. Porque eu falo assim, ser profissional de educação física é excepcional, porque a gente é um profissional que cuida da saúde, para promover saúde do indivíduo. A gente Promoção, a gente quer promover saúde, a gente não quer pegar pessoas para reabilitar, pessoas que já estejam doentes, não é isso. A gente quer fazer com que as pessoas se sintam cada dia melhores e mais saudáveis, né? Claro, então, claro que na reabilitação você também não vai negar o seu serviço, mas a lógico. promoção dela é muito mais importante. Pra gente né? muito mais interessante, a gente tem a parte que a gente tem que reabilitar pessoas que já passaram às vezes pela fisioterapia, enfim, e você dá continuidade ao trabalho, problemas cardíacos, mas pra gente é muito mais interessante você manter essa máquina, né? Essa máquina tão perfeita igual o corpo humano, em pleno funcionamento todo o tempo, né? É muito ruim quando as pessoas já chegam para nós e já falam assim, nossa, eu tô com a pressão lá em cima, eu já tô com o colesterol bastante alto, o estresse está alto, eu tô pré-diabético, o cara tá todo arrebentado. Quer dizer, vai ter que fazer todo um trabalho, todo de formiguinha, com o cara realmente assim, bem cuidadoso, porque o cara tá, como se diz, é uma bomba a ponto de explodir mesmo, né? É uma reeducação. Então quer dizer, é coisa que às vezes se o cara viesse fazendo todo dia um pouquinho, né? A gente fala assim, o cara não precisa cortar a cerveja dele no final de semana, a carne que ele gosta de comer, não tem nada problema disso. O problema é que isso se tornou a parte primária do processo. Então ele tem 7 dias da semana, os 7 dias ele faz isso, né? Às vezes ele faz boa parte da semana, no final de semana ele não faz nada, às vezes, ou faz o estoura tudo no futebolzinho de final de semana, como a gente falou. Então, se o cara vier somando um pouquinho, alimentando bem, comendo fruta e por aí vai, né? Que já é a parte do nutricionista. Mas se exercitando, nem seja esses 30 minutos diários, no final de semana ele podia estar tranquilo para viver essa vida social. Claro. E eu acho que é um tempo que você tem para se doar para você, né? Para quem se ama e se gosta, eu acho que nada mais justo, né? Sempre, né, sempre. Jonas? E é importantíssimo, Flávio, o que você disse, porque nós somos seres sociais. Né? E nós necessitamos disso. Não, e faz parte. Só que quando eu não estou bem, a primeira coisa que eu evito é o social. Então eu vou me isolar. Isolando, eu começo então a gerar comportamentos aí que aí a gente entra em depressão, a gente entra em síndrome do pânico e várias outras que nós já conhecemos por aí, né? Pessoal, chegamos então à linha final, né? Eu quero aqui agradecer a todos que estiveram conosco desde lá do início e as pessoas que nos mandaram algumas contribuições. Hoje a gente acabou empolgando aqui e nem lendo, né? Algumas dando uma olhadinha de rápido. A Vânia deixou para nós aqui que estava muito baixo. Perdão, Vânia, mas vamos corrigir. Boa noite. Eu gosto muito
de fazer nada. Eu gosto de fazer nada disso. Nada disso aí é ruim. Entendi, né? O que é TV? TV Jonas. Ah. Nosso amigo Maurinho. Perfeitas orientações, muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Ótimos profissionais. Obrigado, Maurinho, mais uma vez. Eu acho que entra em pânico se me falar que o número da balança vai subir. Meu exemplo te falou, né? É em cima daquilo. Muito obrigado, Rodrigo. Pessoal, enfim, é um prazer enorme realmente poder sempre, né, de alguma maneira, trazer algum tipo de informação para vocês. Hoje a intenção era justamente abordar a atividade física, como foi feito na última live que eu trouxe para vocês com relação a isso. E hoje eu tive a oportunidade de estar aqui conversando com o Flávio. O Flávio é um professor de faculdade, especializado realmente nessa área de exercício físico, né? Então, nada mais justo do que a gente tentar trazer todas essas informações de uma maneira bem tranquila, né, Flávio? Então, eu só tenho a agradecer a vocês por todo o carinho, por todo o respeito que tiveram conosco aí. E assim, sigam @psicólogo Jonas, Facebook, Instagram, mídias sociais, né? Sentiu interesse? Ficou com vontade? Ficou curioso na psicologia do esporte? Procura. Vem aqui, vamos fazer uma orientação. Se não for para você, eu mesmo falo. O esporte eu acho que não é muito para você, mas vai fazer algum tipo de atividade física que isso vai fazer bem para sua vida, certo? Maiores contatos nas duas mídias sociais aí, Facebook e Instagram, tem lá, tem diretamente meu WhatsApp, pode mandar mensagem, tranquilo, vou responder todos com o maior carinho, beleza? Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, cara. Valeu. Foi um prazerão. Prazer foi todas meu. as informações. Valeu, gente. Obrigado. Fique à vontade. Pela participação de vocês aí, tá? Qualquer dúvida aí também, estou à disposição também, tá? Só me procurar na academia Ativa Core, né? Qualquer dúvida que tiver sobre exercício físico, e o João estamos firmes aqui, fazendo uma parceria legal aqui para poder melhorar a saúde e a qualidade de vida de vocês. Tá beleza? Um abraço. Valeu, boa noite, fiquem todos com Deus. Um abraço. Até mais.